Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Esse é um desafio bem diferente para mim hoje. Nós vamos fazer esse vídeo aqui usando esse gráfico. Quem controla o mundo e quem pode oferecer resistência. Essa não é uma ideia minha, é de um YouTube que eu sigo, que é a Débora G. Barbosa, uma jovem muito talentosa, poliglota, inteligente. Só que ela fez esse cronogramazinho aqui a partir do ponto de vista dela, que é um ponto de vista acadêmico, e ela declara isso. Né? Que ela acredita que a verdade gira em torno das três maiores religiões, que é exatamente judaísmo, islamismo e cristianismo, as religiões monoteístas, que acreditam em um só Deus. Mas você vai ouvir, vale a pena você ver conosco aqui, porque você vai ouvir o ponto de vista de um líder que está com a mão na massa, que está junto ao povo, de um pastor que tem um engajamento também do ponto de vista social, filantrópico, de cuidado com o outro. Então vale a pena. Além do mais, que nós vamos mostrar também algumas mensagens subliminares do dia a dia que nós nem percebemos, ok? Então nós temos aqui uma pirâmide dividida em 9 partes, e já vemos que a base, quem está por baixo de tudo, a base dessa pirâmide de quem controla o mundo é o povo. 90% das pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, elas são guiadas por mentiras, fake news, noticiários, ensinamentos no livro de histórias que não são verdade, porque existe um controle que vem de cima para baixo e controla o povo e oprime o povo através de suas mentiras e através de suas oligarquias e governos. Um outro aspecto é o próximo passo de quem controla, quem está acima do povo emergente, né? Quem está acima do povo são as grandes corporações, não é? Vou colocar aqui corporações e empresas. E as grandes corporações e as empresas. Essas empresas que elas estão aí detendo o poder através do dinheiro, não é? Fazendo o fluxo entre o povo e os que estão acima deles. As empresas, a indústria e o comércio é que está ali junto ao populacho, junto às grandes massas, movimentando, fazendo o câmbio, né? Movimentando as finanças. Já o terceiro aspecto, contando de baixo para cima, que está acima das grandes corporações, é exatamente o governo. Eu fui colocando aqui algumas pescas, porque realmente para mim é um desafio, mas eu senti da parte de Deus de poder ajudar, cooperar com os meus seguidores e abrir a mente sobre esse aspecto. Então, o governo que estabelece leis, não é? Então, aqui embaixo nós vimos alguma coisa sobre capitalismo, no sentido de dinheiro, não é? Do ponto de vista do dinheiro, do câmbio. Aqui já está ligado à lei. O governo que estabelece a lei está acima das grandes corporações. E quem está acima do governo? Aí sim, os grandes bancos. Eu não estou falando de bancos aqui particulares. Eu estou falando de bancos centrais. O Banco Central, todo país tem um Banco Central. E todo Banco Central está ligado a um governo maior, que nós não sabemos exatamente direcionar. Mas todo país, por obrigação, tem um Banco Central. Não estou falando dos bancos particulares. Eu trabalhei em banco particular e você sabe de onde vem o comando, o governo, o líder. Mas o Banco Central não. O Banco Central é uma instituição financeira que está plantada no país específico, mas ligada a outros comandos, aos outros governos, porque afinal de contas os bancos eles são uma peça muito chave nessa ordem aqui, não é? Então, abrindo parênteses sobre a questão de bancos, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma nota de $1, certo? E você pode perceber que na nota de $1 norte-americano tem esta mesma pirâmide que eu estou desenhando aqui. Ela tem uma ponta lá em cima que ela está brilhando mais, tá vendo aqui? Esse meu lado aqui. E quando você vai observar na nota de $1, nessa ponta da pirâmide que brilha, tem um olho. É o olho egípcio, né? O olho de Horus, Osíris, todas essas divindades representadas aqui. Agora você para e pensa, uma nota norte-americana com uma simbologia egípcia, embaixo
embaixo da pirâmide, olha que interessante, Novus Ordo Seclorio, significa nova ordem mundial, aqui embaixo onde está meu dedo, talvez não dê para ler, muito interessante. Quando você vira o outro lado da nota de um dólar, você vai ver o 666 nas quatro extremidades, aí pode olhar, tá vendo? 6666, não é? Por que tem o número 6 se a nota é de $1? Aí você diz, deve ser uma organização deles. Tá bom, é uma organização deles. Então eu vou te mostrar aqui a nota de $5. A nota de $5 velha, aqui tem o F6, que o F é a sexta letra do alfabeto, mas você também tem na nota de $5 mais antiga também o 666 nas extremidades, tá vendo aqui? Então, você entende que o banco, as distribuidoras financeiras, os bancos que organizam as finanças do país, o Banco Central que estabelece a moeda, que imprime novas moedas, que faz o fluxo de moedas, ele está muito ligado, muito conectado a esta ordem, né? Lembra que o tema do nosso vídeo é quem controla o mundo. Vamos subindo então. Depois do banco, o que é que nós temos? As grandes organizações e os grandes inteligências, né? Inteligências secretas, não é? Então você tem a CIA nos Estados Unidos, você tem a antiga KGB na Rússia, você tem o Mossad em Israel, você tem a Interpol na Inglaterra, não é? Você tem várias inteligências secretas, né? São os serviços secretos dos países. Mas esse serviço secreto, ele não age aleatoriamente. Ele recebe um comando, certo? De quem é o comando que o serviço secreto estabelece quando ele vai para outro país, quando ele vai pesquisar o governo daquele país. Recebe o comando dos SS, que são as sociedades secretas. Aqui a sociedade secreta, vocês sabem que envolve maçonaria, hein? Maçonaria, muito interessante. Rosa Cruz e tantas outras sociedades secretas. É incrível a gente perceber como essas sociedades secretas têm influenciado ao longo de séculos na história, desde o começo dos países. Só para você ter uma ideia, eu tomo tereré. Tereré é esse chá gelado que era do Mato Grosso do Sul, que os nossos indígenas tomavam, né? É algo parecido com o chimarrão, só que o chimarrão é quente e o tereré é gelado. Meu filho resolveu me dar uma caixa de tereré de uma marca diferente da que eu uso. Então ele comprou e me deu. Tá aqui a caixa de tereré. Olha. Tereré Barão de Cotegipe, tá vendo? Se eu aproximar mais, talvez você veja a posição da mão do Barão de Cotegipe e você vai ver que esse colar que ele sustenta aí nessa faixa é a estrela de 5 pontas. Essa posição do Barão de Cotegipe e essa estrela de 5 pontas pendurada no peito é uma postura clássica dos maçons, também chamado de a mão invisível. Você vai ver Napoleão Bonaparte, que era maçom, com essa postura, com esse posicionamento ali, naquelas fotos, naquelas pinturas, eles estão comunicando para os demais maçons esta parceria. O Rasputin também vivia com essa mão, com essa posição, ele influenciou muito o governo na Rússia no século passado. Então você vai ver esta mão invisível, essa mão que constrói e também que destrói a mão da maçonaria ao longo da história. Além das sociedades secretas, acima você vai ter, junto com a sociedade secreta, melhor dizendo, você vai ter as religiões misturadas. As religiões que são misturadas, que foram infiltradas, que a maçonaria trabalha concomitantemente com as religiões, muito com o mormonismo, não é? Em Utah, nos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos que é a força do mormonismo, todos muito ligados à maçonaria, então a religião também entra aqui nesse nível. Então, quando nós chegamos aqui nesse estágio, que é o terceiro estágio, contando de cima para baixo, não é? E no caso é o sétimo, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse terceiro estágio, que vai esquentando mais, é representado por pessoas específicas.
pessoas e famílias específicas. Exemplo dos Rockefeller nos Estados Unidos, dos Rothschild na Europa, famílias que há muito comandam, governam o mundo. Estude sobre o Clube de Bilderberg, que é muito interessante. Então essas famílias, elas estão ainda acima da maçonaria, estão aí há muitos anos controlando, governando, aparecendo como filântropos, mas na verdade eles são feiticeiros, não sobre um país, mas sobre o planeta, meus irmãos. Talvez você esteja imaginando que é teoria de conspiração, mas o que eu estou apresentando para você é fruto de estudo, de tempo dedicado e de oração, tá bom? Então eu sei que muitas coisas vai alinhar quando você vê este vídeo, não é? E quem está ali quase no topo, o segundo dessa escala, aí a situação já começa a ficar transtornada, porque já não só governo de homens, mas sim de híbridos, ou seres inumanos, híbridos e inumanos, não é? Aí você começa a compreender algumas teorias que foram deixadas para trás, mas na mídia, no cinema, você começa a perceber. O cinema é uma massa de manobra tremenda, né? Você deve ver um filme antigo muito interessante chamado A Revolução dos Bichos, e você vai ver que ultimamente híbridos e inumanos é um tema muito forte. As franquias vendem muito no cinema quando falam desses assuntos, como todo o universo Marvel e Transformers, envolve gigantes, que é um tema super emergente para agora. Então, quem está aqui no topo já não são mais apenas seres humanos, mas seres hibridizados, que alguns chamam até de reptilianos, certo? E quem está aqui no topo, governando o mundo? Não é nenhuma novidade para mim e para você se você conhece a palavra, porque o próprio Senhor Jesus já nos ensinou que Satanás é o príncipe desse mundo e Jesus não tem nada a ver com ele. Bem, a palavra do Senhor nos ensina, o mundo jaz no maligno. Então quem está no topo aqui é o demônio, é o diabo, é Satanás controlando tudo isso aí. Mas, meus queridos, esse vídeo não é para você ficar angustiado nem especular, porque eu quero te dar uma boa notícia, e evangelho significa isso, boa nova de vida eterna. Só tem uma que pode dar a resistência e correr fora dessa caixa aqui, dessa ordem mundial. Chama-se a igreja, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando nem necessariamente do cristianismo, que mistura com catolicismo e tudo. Eu estou falando da noiva do Cordeiro. Esta é a única instituição, vamos dizer assim, é a única postura, não é o único estilo de vida que pode oferecer resistência a tudo isso aqui. A igreja do Senhor Jesus, onde os cristãos há anos, eles usavam esta marca aqui como um sinal de sua identificação, para não serem retaliados, não serem exterminados, e muitos foram exterminados, porque essa ordem mundial ela já vem se desenrolando há muitos anos. Mas então, espero ter te edificado, que Deus te abençoe, que tudo isso aqui que eu te expliquei venha a ser fruto de uma postura de oração da sua parte, tá bom? Shalom, Deus te abençoe.